pedir que você lembrasse nas suas orações. Nós temos uma irmã aqui da nossa igreja, que ela sempre acompanha os nossos cultos pela live, né? Ela não mora aqui em Bocaiúva, então, mas ela assiste todos os nossos cultos. É a irmã Graça, né? Ela é sogra da irmã Luciene. E ela foi hospitalizada, né? Foi ontem, Luciene, que ela foi hospitalizada? Isso. Isso, então ela não está muito bem de saúde, então vamos lembrar da irmã Graça nas nossas orações. Ao final deste culto nós vamos orar também pela irmã Graça, mas eu queria pedir que você lembrasse dela nas suas orações, amém? Amados, essa noite eu tenho um tema para tratar com os irmãos, e até ali conversei com a irmã Kelly, né, para a gente colocar lá depois um título no YouTube, Morando com o Inimigo, né? Algo perigoso de se fazer, né? E eu tenho certeza que ninguém em sã consciência faria um negócio desse, né? De morar com o inimigo ou no território do inimigo. Mas eu quero mostrar para você que às vezes, no meio das circunstâncias da vida, a gente vai entrando no território do inimigo, vai ficando lá, vai estabelecendo residência, e isso traz consequência para as nossas vidas. E aí eu falo um negócio desse e alguém pode dizer assim, bom, só um doido da cabeça que faz um negócio desse, né? Só alguém muito louco mesmo, né? Alguém fora de si que vai morar no território do inimigo. E eu vou mostrar para você que não. Que pessoas, às vezes, pessoas muito bem instruídas, pessoas que têm promessa de Deus, pessoas que são conhecedoras dos mistérios de Deus, pessoas que têm relação com Deus, mas que às vezes caem nessa cilada de acabar armando o seu acampamento no território do inimigo. E talvez, eu espero que não, mas talvez essa noite você vai se deparar com essa realidade, de que o seu acampamento esteja montado no território do inimigo, e que você já esteja sofrendo perdas, por conta justamente de que você nem deveria estar onde você está. E que você foi armando a sua tenda, você acabou armando o seu acampamento num lugar que não era para você armar. Então eu vou convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo de número 30. Eu vou pedir uma grande gentileza para todos os irmãos. Irmãos, eu sei que às vezes a gente, né, senta ali pertinho, né, e aqui vai as crianças, vai os adultos, a gente às vezes está pertinho um do outro ali, e a gente, né, fica com vontade de cochichar, às vezes até sobre a pregação mesmo, né, mostrar alguma coisa da Bíblia. Mas, amados, às vezes esse processo, você não tem ideia, tira a atenção de quem está na frente, de quem está atrás. Então eu vou pedir, em nome de Jesus, para você não cochichar. Não é por mim, né? Eu não tenho problema, né? Eu não tenho TDAH, então se você estiver fazendo barulho, eu vou continuar pregando igual. Mas pode ser que alguém que está aí do teu lado se dispersa com facilidade. E aí qualquer cochicho, barulho, né? E às vezes a criança vem no nosso colo, a gente já quer cochichar com ela, a criança quer ir beber água, a gente quer impedir que ela vá, daí começa uma briga no colo da gente, não, você não vai. Então assim, vamos evitar tudo, porque nós estamos na casa do Senhor, né? O Senhor está falando, é a palavra de Deus. Então eu creio que esse momento tem que ser um momento que nós temos que ter reverência com o pastor, também, mas acima de tudo com a palavra de Deus. Podemos combinar assim? Amém? Amém, igreja? Né? Hoje eu estou que nem aqueles padre, pastor bem chato, né? Porque é necessário. Eu tenho percebido que às vezes, né, e aí eu percebo alguns irmãos, assim, às vezes até um visitante meio incomodado com irmãos aqui da igreja, que poderiam já, né, ter um bom senso de evitar o cochicho, evitar, né, a conversa paralela, porque às vezes a pessoa está tentando prestar atenção e está rolando ali um bochicho danado. Então vamos tomar cuidado com isso. Então vamos fazer esse combinado, não só hoje, mas sempre que você vier, né, evite as conversas paralelas, porque alguém pode estar aqui e está tentando uma luta danada, né, porque já é a nossa mente já tem essa tendência de tentar dispersar. Então se tiver qualquer estímulo do lado, adivinha, né? Aí já vai mesmo, né? 1 Samuel 30 diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi, então nós vamos falar de quem essa noite? Davi. Davi era um homem que não conhecia a Deus? Não, Davi conhecia muito a Deus.
Então, lembra que eu falei no início? Nós não estamos falando de alguém que não conhecia a Deus, de alguém que não tinha relacionamento com o Senhor. Nós estamos falando de alguém que tinha relação com Deus, que tinha a promessa de Deus, mas que acabou armando o seu acampamento num lugar errado. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, Ziclag era o nome da cidade, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag, a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. Amém, igreja? Do que a gente está falando então, né? Veja, Davi com o seu exército. Esse é um período em que Davi estava fugindo de Saul. Durante 12 anos, aproximadamente, 12, 13 anos, Saul, que era o rei de Israel, perseguiu Davi. O Saul, ele perdeu o reino dele, perseguindo um aliado. Que coisa maluca, né? E veja, o Saul, ele era o rei de Israel, mas uma música, uma cantiga, fez esse homem perder a cabeça. Um dia teve lá uma batalha, o Davi matou um gigante, cortou a cabeça do gigante, e aí as mulheres com seus tamborzinhos lá cantaram assim: Saul matou milhares, não sei qual era o ritmo, mas eu imagino que mais ou menos assim, né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Né? Olha o orgulho aí. Aí o Saul falou assim: como assim que esse povo está cantando que Davi matou 10 milhares? A partir daquele momento, o Saul, ao invés de dizer assim: uau, glória a Deus, que eu tenho no meu exército, e que agora vai ser meu genro, um soldado de marca maior. Mas não, esse homem, ele começa uma perseguição insana, e ele começa a gastar todos os recursos dele, ele gasta tudo que ele tem, e ele acaba morrendo numa perseguição a Davi. Mais de 10 anos perseguindo Davi, e Deus alertando Saul, falando: para com essa perseguição maluca, para com essa coisa louca, você vai perder o seu reino, você vai perder a sua família, você vai perder tudo por conta disso aí. Então a vida de Saul também nos serve como exemplo. E no meio dessa confusão toda, o Davi, ele foge de um lado, foge para o outro, foge de um lado, foge para o outro. E aí no capítulo 22 de 1 Samuel, a Bíblia vai nos dizer que num determinado momento, o Davi, ele estava sozinho e ele foi para dentro de uma caverna, para tentar fugir de Saul. O nome dessa caverna ficou chamado como Caverna de Adulão. O nome do lugar era Adulão. E aí a Bíblia vai dizer que nesse lugar, lá nessa caverna, se reuniu lá mais de 400 homens, que depois esse número aumentou para 600 homens. E a Bíblia vai dizer que esses homens que se reuniram com Davi eram pessoas que tinham dívidas, ladrões, pessoas de má reputação, gente que também estava sendo procurada no reino, que foi fazer parte lá, se ajuntar com Davi. Gente de má fama. E tudo indica que o Davi ficou cercado de um monte de gente esquisita. E o Davi, de alguma maneira, ele precisava ficar fugindo de um lado para o outro. E você vai lendo ali o texto bíblico, você vai perceber, tanto no capítulo 24, quanto no capítulo 26, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. Deus entregou Saul na mão assim de Davi. E Davi não matou. E ele dizia, pelo contrário, dizia assim: ai de mim, levantar minha mão contra um ungido do Senhor, eu não vou fazer isso. Isso aqui é do Senhor, o Senhor que decide essa situação, eu não vou fazer isso. Então Davi teve essa oportunidade. E no capítulo 26, eu vou convidar você para voltar um pouquinho comigo aí com a sua Bíblia. No capítulo 26 é uma dessas oportunidades, quando Davi teve uma oportunidade de matar Saul e não o fez. E lá no finalzinho, lá no finalzinho do capítulo 26, tem uma conversa de Saul e Davi.
uma espécie de reconciliação, né? O texto bíblico, eu vou ler só os versículos finais. Versículo 25, 1 Samuel 26, verso 25. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para sua casa. Então veja, aqui, ao que tudo indica, houve uma paz entre eles, né? Ali, o Davi teve a oportunidade de matar o Saul. Tudo bem, o Saul era um camarada meio doido, não dava para confiar muito na palavra dele. Então não dava para confiar na palavra de Saul, mas dava para confiar na palavra de quem? De Deus. Davi tinha muitas promessas de Deus. Davi já tinha sido ungido por Samuel. Samuel tinha dito que ele ia ser o rei de Israel. Abigail tinha feito uma profecia dizendo que ele ia ser o rei de Israel, né? Então, várias pessoas repetiam o tempo todo para Davi que ele seria o rei de Israel, que ele devia confiar em Deus, que o Senhor ia, no seu tempo, fazer dele o rei de Israel. Então, não dava para confiar em Saul? Não dá, mas dá para confiar em Deus. Mesmo que eu tenha que fugir, mesmo que eu tenha que me defender, mas eu tenho que continuar esperando o plano de Deus. E aqui no capítulo 26 a gente vê assim, o Saul diz: meu filho, você vai ser abençoado. E aí o Davi vai para um lado, o Saul vai para o outro. E aí, aonde que começa então o problema? Nós acabamos de ler, lá no capítulo 30, que o Davi chegou num dia, numa cidade, e a cidade toda dele estava queimada, as esposas dele tinham sido levadas, os filhos dele tinham sido levados, os bens dele, ou seja, tudo que ele tinha foi levado pelo inimigo. E por que isso aconteceu? Então agora nós chegamos na raiz do problema. Capítulo 27, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Capítulo 27. A Bíblia diz assim: então depois desse episódio, desse encontro de Davi com Saul, olha só, veja você que homens valentes de Deus, homens conhecedores das promessas de Deus, também estão sujeitos a escorregar, a falhar, a cair. A Bíblia não trata de nenhum super-herói ou uma super-heroína. A Bíblia fala de pessoas absolutamente normais, com falhas e defeitos, com fraquezas e virtudes, né? E Davi é uma delas. Aí o texto começa dizendo assim: Davi disse consigo mesmo. É bom a gente fazer uma análise autocrítica, né, Karen? Né? Você conversar com você mesmo na frente do espelho, né? Mas às vezes o nosso coração, ele é totalmente enganoso. E a Bíblia vai dizer que enganoso é o nosso coração. Veja, Davi tinha promessa de Deus, Davi tinha repetidas promessas de pessoas. E aí ele teve uma conversa com Saul. Saul falou: meu filho, você vai ser abençoado. Mas o Davi diz assim, o Davi tem uma conversa consigo mesmo. Ele diz: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Ou seja, o Davi começou a deixar o medo tomar conta do coração dele. Até aqui ele fugiu e Deus livrou Davi de todo jeito. Deus entregou Saul toda vez na mão de Davi. Deus cuidou de Davi, Deus proveu para Davi até aqui. O que fez com que o Davi acordasse de manhã e duvidasse agora de Deus? Então veja, momentos em que a gente começa a deixar que a crise entre no nosso coração, e a gente é tomado pelos nossos sentimentos, a gente começa a perder território, e começa a entrar no território do inimigo. Foi isso que aconteceu com Davi. Porque ele diz assim: bom, eu estou aqui já fugindo desse homem há tanto tempo, pode ser que daqui a pouco ele consiga me matar. Ora, 12 anos Deus livrando Davi. Como assim? Deus prometeu que ele ia ser o rei de Israel. Como que Deus é esse que promete, né, e não cumpre? Então, nesse momento, nessa altura da vida, o Davi vacilou e vacilou feio na fé. Como você e eu. A gente recebe promessas de Deus, nós temos milagres de Deus na nossa vida, mas em alguns momentos, quando a gente precisa exercitar a nossa fé, de declarar a nossa fé, os nossos pés começam a escorregar. E esse é o grande perigo, porque aí, irmãos, a gente começa a tomar decisões fora da vontade de Deus. Eu costumo dizer que momentos de necessidade, momentos de crise, se tornam um terreno fértil para decisões impensadas, né?
Decisões, no dia a dia. Né? E a Bíblia tá cheia de exemplos. Pessoas que, diante de uma necessidade, faziam coisas impensadas. Né? Nós temos a história lá dos profetas, que foram lá fazer uma sopa, estava todo mundo com fome, aí alguém saiu lá para procurar itens para pôr na sopa, aí achou lá um negocinho, não sabia muito bem o que era, encheu a capa daquele, a Bíblia chama de colonquítidas, né? Era uma erva venenosa. Chegou e jogou na panela, porque está todo mundo com fome, necessidade, vamos colocar aqui veneno. E às vezes a gente, no momento de crise, no momento de necessidade, a gente sai tomando decisão, a torto direito, fazendo, resolvendo, se envenenando. Né? Se envenenando. O Elimeleque, esposo de Noemi e Noemi, a Bíblia diz assim, lá no livro de Ruth, faltou pão em Belém. Havia fome em Belém. Aí eles dizem assim, não, vamos para Moabe, vamos passar um tempo em Moabe, lá tem pão. Aí deixam Belém e vão morar em Moabe. E aí quando eles vão para Moabe, as coisas pioram. Morre o Elimeleque, depois morre os 2 filhos, fica só Noemi. Momentos de crise e de necessidade se tornam terra fértil para decisões impensadas. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você está num momento, no olho do furacão. Numa crise no seu casamento, numa crise nos seus negócios, numa crise na sua vida de fé, numa crise, num momento de necessidade, em alguma circunstância difícil. Cuidado, não é hora talvez de você sair tomando decisão, é hora de você esperar a voz de Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Não é hora de você sair, né, resolvendo, querendo resolver as coisas, porque foi isso que Davi fez. Ele não tinha que ouvir a ele mesmo, ele tinha que buscar a direção de Deus. Mas ele falou consigo mesmo. Veja, ele nem sequer buscou a direção de um conselheiro. E no grupo dele tinha um homem chamado Abiatar. O Abiatar era sumo sacerdote. Se você olhar lá no capítulo 30, quando Davi se reanima no Senhor, ele chama o Abiatar e ele diz assim, vamos orar a Deus. É a primeira vez que Davi vai orar em todo esse contexto. Nesse momento de crise aqui, o Davi tinha que ter dito assim, meu Deus, eu estou tão angustiado. Abiatar, vem cá. Abiatar, eu estou desesperado. Eu estou cansado de fugir. Eu estou cansado. Ora comigo aqui, meu irmão. Ora comigo, me ajuda. Eu estou num momento terrível, eu estou num momento de crise. O que eu faço? Eu estou desesperado, eu estou pronto de tomar uma decisão impensada. O que eu faço? Abiatar ia orar a Deus com ele. Deus ia acalmar o coração de Davi. Como é bom a gente ter pessoas que oram conosco. Como é bom ter pessoas que compartilham conosco. Qual que é o nosso problema? Nosso orgulho. A gente às vezes, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como resolvo, deixa para mim, isso aqui eu já passei por isso, né? A gente sai tomando decisão. Então veja, Davi disse consigo mesmo, Davi não consultou ninguém, Davi não consultou a Deus, Davi não orou ao Senhor, não consultou o sumo sacerdote. E aí olha o que ele vai fazer, né? O verso diz assim, no versículo 2, Davi se levantou, e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Quem que é esse homem aqui? Esse Aquis, ele é o rei dos filisteus. Lembra dos filisteus? Os filisteus que sempre fizeram guerra contra Israel. Os filisteus, que justamente a fama de Davi começou quando ele matou o gigante filisteu. Então o Davi tomou uma decisão totalmente impensado. O que ele faz? No meio dessa confusão, nessa tentativa de fugir de Saul, ele decide ir morar junto com os filisteus. Ele diz assim, não, se eu for morar lá, o Saul não vai me procurar mais. Lá eu estou seguro. Oi? Como assim? Você vai sair debaixo das asas de Deus, debaixo da terra que o Senhor abençoou, do plano de Deus, da terra que Deus falou que você vai ser rei, para ir morar com o inimigo, com um rei que quer matar você. Então veja como pessoas, mesmo pessoas conhecedoras de Deus, pessoas que têm promessas de Deus, em momentos de crise, tomam decisões impensadas. Meu irmão, você talvez está prestes a tomar uma decisão, você precisa resolver alguma coisa, mas o grande problema é, você já orou sobre isso? Você já conversou com alguém de confiança, alguém que pode te orientar sobre isso? Cuidado, porque nesses momentos a gente às vezes sai fazendo coisas que não vão ser boas. O Davi decide ir lá, e o pior, ele leva todo mundo com ele. Por quê? Porque ele é o líder desse bando. Esse bando, aonde Davi vai, eles vão.
E ele leva todo mundo, né? Então o texto diz assim que os 600 homens foram com ele. E aí ele chega lá, né? Ele chega pianinho. Ele chega lá e diz assim: não, eu só quero um cantinho para morar aqui. E aí é o seguinte, seu rei, eu vou lutar junto com o seu exército. Olha que loucura. Olha que loucura, gente. A partir de agora, eu sou um braço do seu exército. Eu e esses 600 homens aqui. Ora, imagine a fama que Davi tinha, né? Se o Aquis, que era um rei super esperto, não ia querer no seu exército Davi e aqueles homens lá que não temiam nada, né? Não temiam nada. Então, é claro que para Aquis era um baita de um negócio. É claro que ele queria. Então o Davi chega lá e diz: olha, eu só quero um cantinho para morar aqui com as nossas famílias, tal. O senhor nem precisa deixar nós morando aqui na capital, pode arrumar um cantinho para nós. E aí o rei dá uma cidade chamada Ziclag, que era lá ao sul, próximo da terra de Judá. Mas, amados, nunca foi da vontade de Deus que Davi fosse morar nessa terra. Há lugares que não são para nós. Há lugares que Deus não preparou para você ir para lá. E a gente precisa estar atento com isso. E aí, porque uma vez que você vai para esse lugar, né? Tem um ditado que diz assim: se você entrou no chiqueiro, não tem como sair de lá sem feder a porco. Não é verdade? E aí o que acontece? O Davi chega lá, daí ele fala assim, né, o rei fala assim: então tá bom, quando eu precisar de você eu mando chamar. E aí o Davi, para sobreviver, ele tem que começar a pilhar, roubar. E o Davi começa a roubar. Se você ler o capítulo 27, você vai ver o seguinte: o Davi, ele começou a invadir povos. Só que, claro, ele não invadia Israel, porque seria uma loucura, mais ainda, né? Ele não invadia Israel, mas ele invadia outros povos, mas povos aliados dos filisteus. Só que daí ele tinha que invadir esses povos, ele roubava tudo que esses povos tinham, e para que esses povos não fossem lá contar para o rei: o Davi que está morando aí, está vindo saquear a gente, ele diz que é nosso aliado, mas ele está... O Davi matava todo mundo. O Davi se tornou um carniceiro. Sabe, nunca foi da vontade de Deus que isso acontecesse. A Bíblia vai dizer que ele matava homens, mulheres, crianças, idosos. Por quê? Porque não podia deixar ninguém vivo. Porque se ele deixasse alguém vivo, as pessoas iam lá e iam contar para o rei: o Davi está vindo aqui, está saqueando, está matando todo mundo, ele não está invadindo Israel. E aí o Davi se tornou um sanguinário. Aí alguém ia dizer assim: mas esse povo não era o inimigo de Israel? Tá, mas não era assim que Deus mandou resolver essa situação. Não era assim que Deus queria que resolvesse. E pior, daí quando aqui chamava o Davi, ele dizia assim: e aí, Davi, quem que você está atacando? Israel, tal? Aí o Davi tinha que mentir. Então você começa a negociar os seus princípios, você começa a ter que, afrouxar os seus valores. Aí o Davi dizia: sim, eu ataquei lá o sul de Judá. Sim, eu ataquei a tribo tal. Tudo mentira. Porque quem está no chiqueiro vai feder a porco, né? Está no território do inimigo. Só que Deus é tão misericordioso. Deus é misericordioso, porque Davi tinha promessa para ser rei, e Deus não queria que Davi ficasse ali. Só que, veja só, irmãos, Davi tinha uma cidade onde ele era o governante. Davi podia muito bem levar esse bando de gente estranha, que era um bando de ladrões, pessoas de mau caráter, porque a Bíblia diz que eram, levar eles para Ziclag, chamar o Abiatar e falar assim: é o seguinte, aqui nós vamos colocar a lei de Deus. Nós, mesmo nesse território inimigo, a gente vai fazer as coisas do jeito de Deus. Então, Abiatar, você é o sumo sacerdote, você vai ensinar a lei para esses homens aqui, mas você não vê, se você ler o capítulo 27 todinho, você não vê Davi orando, Davi consultando a Deus, ele só vai fazendo. Talvez por vergonha, daqueles homens ali, que eram mau caráteres e tudo mais,
né, as decisões que ele foi tomando. Como é que eu vou falar de Deus para esse povo aqui? Porque, amado, quando a gente vai para o território do inimigo, a gente fica assim, como é que eu vou dizer que eu sou crente aqui, né? Como é que eu vou me posicionar aqui? Então o Davi tinha que ter feito isso. Ó, gente, eu preciso falar aqui do meu Deus para vocês. Eu vou contar as histórias do meu Deus. A gente vai, né? Precisava ter feito isso, mas não fez. E aí a coisa foi piorando. E aí, era mentira, era morte, uma carnificina. E aí o capítulo 28, olha só como que a história vai piorar. O capítulo 28 diz assim: aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para guerra, para lutar contra Israel. Opa, agora a guerra vai ser contra Israel. E o Davi está do lado errado. O Davi está do lado errado. Ele está lá do lado dos filisteus. Ele não tinha que estar lá. Como é que faz? O homem que é o futuro rei de Israel está lá com o exército do inimigo. Amado, Satanás, ele vai testando você, né? Porque veja, primeiro Davi teve que matar algumas pessoas, depois ele teve que mentir, agora ele vai ter que negar totalmente o seu povo, a lei de Deus, seus valores, seus princípios. É exatamente isso que o inimigo faz. A gente passa para o lado do inimigo e aí ele não exige muita coisa. Ele dá um terreno para você, ele te dá terra para morar, mas ele vai te escravizando. Não foi isso que aconteceu com os filhos de Jacó? Quando eles foram para o Egito, os filhos de Jacó, eles chegaram lá, José era o governador do Egito. E aí, né, o José tinha salvado todo mundo da fome. O imperador do Egito falou assim: olha, dê a melhor terra para os teus irmãos e para o teu pai. Mas nunca foi da vontade de Deus que o povo de Israel morasse no Egito. Mas aí eles chegaram lá, o imperador, né, o faraó disse: não precisa ir embora mais daqui, podem ficar aqui, a gente vai dar uma boa terra para vocês. Aí você termina lendo o livro de Gênesis, lendo que eles se estabeleceram no Egito, receberam o melhor da terra, tinham rebanho, tinham gado, tinham tudo. Aí você vai para o livro de Êxodo, começa lendo o livro de Êxodo, que o povo de Israel era escravo no Egito. Por quê? Porque é exatamente isso que o inimigo faz. Ele primeiro te dá um território, te dá uma cela bem enfeitada, bem confortável, para você achar, viu como não foi tão ruim, né? Para você até dizer assim: acho que era até da vontade de Deus que eu tivesse vindo para cá. Quando não é nada disso, né? Não é nada disso. Ele só quer te escravizar. E agora Davi está no meio de uma confusão danada. Chegou a hora de fazer guerra contra Israel. E Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo. Né? Foi tipo o que eu falei para o Eliezer. Não é assim, você quer ir, você pode ir. Agora, o rei está exigindo, está mandando, está dando ordem. Por quê? Porque Davi é só um servo. Fique sabendo que você vai comigo. Não tem outro jeito não. Agora você é meu servo. Fique sabendo que você vai comigo para a batalha, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Davi, o homem que tinha promessa de Deus para ser rei de Israel, agora é um guarda-costa. O homem que cortou cabeça de gigante, agora protege a cabeça de um rei pagão. Está vendo? Vá para o território do inimigo. Toda promessa de Deus vai por terra. Comece a negociar seus princípios e valores. Comece a se vender por seus princípios e valores. Comece a se afastar das coisas de Deus. Comece a tomar decisões impensadas. Deixe os sentimentos aflorar e você tomar decisões em meio aos seus sentimentos, ao turbilhão de sentimentos, na raiva, no ódio, na amargura, na angústia, na necessidade. Você vai acabar escravizado, né? Porque Davi, que era o futuro rei, agora não passa de um guarda-costa. Um guarda-costa. Você vai ser meu guarda-costa. Fica atrás de mim aqui, você me protege.
Mas aí que entra a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus. Porque Deus ainda dá chances para que a gente perceba a bobagem que a gente está fazendo. Só que às vezes Ele vai ter que permitir uma confusão medonha, um incêndio na nossa vida, como aqui, para a gente se tocar que a gente estava no lugar errado, para a gente se tocar que a gente tomou decisões erradas. Aí o Davi está ali, né? Tem que ir para a guerra agora. Mas de alguma maneira, eu creio que foi a mão de Deus, fez com que os outros reis que tinham se juntado, os outros reis disseram assim: esse aí não é o Davi? Disseram para o rei Aquis. O rei falou: agora ele está do nosso lado. Eles falaram: não, senhor, a gente não vai com esse homem para a guerra, mas nem. Aí a gente vai estar lá na guerra, daí ele vai virar contra nós. Daí o Aquis falou: não, mas ele é meu guarda-costa, ele está comigo há muito tempo, e ele não está até agora. Não. Conosco. Olha que livramento, irmão. É um livramento ou não é? Sabe qual que é o problema? Que enquanto Davi estava lá, prestes a ir para a guerra, a casa dele estava sendo incendiada, a família dele estava sendo levada, tudo que ele tinha e dos homens dele estava sendo levado. Estava sendo levado. Nesse exato momento que Davi estava ali recebendo o livramento de Deus, mas se Davi volta lá para Ziclag e encontra tudo no lugar, talvez ele não voltasse para Israel. Você está entendendo? Se ele volta para Ziclag, né? Porque daí os reis falaram: não, a gente não vai com Davi. Aí o Aquis falou: Davi, não vai ter jeito, você não vai poder ir para a guerra com nós. Ufa, Davi não precisou ir para a guerra. E eu imagino assim, Davi, né, 3 dias de viagem, voltaram para Ziclag. Mas se ele chega lá em Ziclag, encontra suas esposas, encontra seus filhos, está tudo bem, tudo belo e formoso, para que eu vou voltar para Israel? Eu vou continuar aqui na minha vida de pecado. Então, às vezes, Deus vai permitir que você perca tudo, ou Ele mesmo vai tirar tudo de você, para você perceber que você está no lugar errado, para você perceber que você está no território do inimigo, e que você precisa sair de lá, que você precisa tomar uma decisão. Porque foi exatamente isso. Quando eles chegaram lá e viram tudo queimado, e observe, esses povos, os amalequitas, que invadiram Ziclag, eles não deixavam ninguém vivo, não. Eles levavam o que eles podiam levar de escravos, e quem eles não podiam levar, eles matavam. E como Davi estava invadindo volta e meia o território deles e matando o povo deles, eles tinham vários motivos para matar o povo de Davi. Mas quem que preservou a vida dos homens, mulheres e crianças? Foi Deus. Por quê? Porque Deus estava dizendo assim: Davi, eu estou te dando uma chance. Davi, isso aqui é um aviso. Ou você sai desse lugar, ou coisas piores vão acontecer. Davi, você está no território do inimigo, e se você insistir nisso, a coisa vai ser pior. Da próxima vez não tem livramento, não. Então, meu irmão, talvez hoje você esteja enfrentando algumas perdas, e você está até chateado em meio dessas perdas. Mas talvez as perdas que você está tendo é por conta de decisões que você tomou no meio da crise, da necessidade. Você fez algumas alianças e acordos que não precisava e nem devia ter feito. Você acampou a sua tenda no território do inimigo. E o Senhor está te dando um aviso, dizendo assim: meu filho, o que eu tenho para você é muito mais valoroso, né? Você encontrou uma cidade queimada, mas eu tenho um reino para te dar. Davi viu ali a cidade queimada, mas ali não era o lugar que ele era para estar. O lugar dele era para ser rei de Israel. Talvez você hoje esteja chorando a perda de Ziclag, né? Ziclag foi incendiada, Ziclag foi levada, mas o Senhor está dizendo para você: meu filho, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior. Sou eu que estou tirando você de Ziclag, sou eu que estou tirando a Ziclag de você. Por quê? Porque isso aqui não te pertence. Então, amados, nós precisamos estar atentos a esses sinais que Deus nos dá. Talvez se você não conhece a história, né, para você não ficar na curiosidade, claro que você pode ler depois o final da história,
Mas a Bíblia vai nos contar que Davi, né? Aí o povo começa a querer apedrejar ele, né? Porque levaram todo mundo, levaram as esposas, levaram os filhos. Aí a Bíblia diz assim, né? Davi se reanimou no Senhor. Aí Davi vai fazer aquilo que ele tinha que ter feito lá no capítulo 27. Ele chama o sumo sacerdote. Só então ele chama o sumo sacerdote. Ele diz, traga a estola sacerdotal. E aí ele faz uma consulta a Deus. Nessas horas, assim, se eu sou Deus, eu ponho a mão na cintura e digo, agora, né? Agora? Né? Não é? Ele consultou a Deus. Senhor, eu devo ir atrás desse bando? A gente às vezes interpreta essa parte errada, né? Parece que Davi está dizendo assim, eu devo ir atrás, lutar pela minha família. É claro que a pergunta é, Senhor, como que eu faço para alcançar esse bando? E o Senhor diz, pode ir, Davi, porque tudo que foi levado será restituído. E Davi juntou o seu exército, foram atrás, né? O Senhor preparou no caminho um informante. Eles chegaram lá, os amalequitas estavam lá dançando, festejando, porque tinham roubado muita coisa. E a Bíblia diz que Davi lutou contra os amalequitas, venceu, né? Trouxe tudo que ele tinha de volta. E aí no meio dessa confusão toda, lá no capítulo 28 e 29, a guerra entre os filisteus e Israel acontece. No meio dessa guerra, Saul morre. A mão do Senhor veio sobre Saul. E aí Davi pôde voltar, entendeu, né, que ele estava no lugar errado. Ele volta para Israel. E ele se torna o rei de Israel. Mas só voltou porque eu tenho certeza que Ziclag foi incendiada. Porque talvez se não, lá ele tinha ficado. Então às vezes a gente precisa tacar fogo em algumas coisas mesmo, para não ter para onde voltar. Porque se a gente não incendiar o barco, a gente volta. Se a gente não incendiar a casa, ninguém tem que tacar fogo na casa hoje, tá, gente? Estou falando simbolicamente aqui, misericórdia. Amanhã cedo, se viu, irmã, tacou fogo na casa. Pastor prega, né? Estou falando simbolicamente. A gente às vezes precisa abandonar certas coisas, porque senão a gente volta para lá. Né? Certas amizades tem que deixar para trás, certos relacionamentos tem que deixar para trás, certos lugares tem que deixar para trás. Tem muitas coisas que não cabe a nós. O Senhor está dizendo, olha, isso aí não vai dar certo. Sai disso. Hoje pela manhã nós estudamos, sai dela, povo meu. E o Senhor está confirmando essa noite, saia desse lugar. Não é aí que o Senhor te quer. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar? Como sempre fazemos, quero convidar você a fazer a sua oração agora. Meu irmão, minha irmã, se você chegou aqui essa noite e há um sentimento muito ruim no seu coração, você está angustiado, preocupado, aflito, abatido, e você está com o coração acelerado, ansioso, e você precisa resolver algumas coisas, eu quero pedir que você ore a Deus antes de tomar decisões. Que você possa colocar a sua vida na presença do Senhor agora. Que você diga, Senhor, acalma o meu coração, me ensina a ouvir tua voz. Que eu não tome nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Que eu não me livra de armar a minha tenda no território do inimigo. Me livra, Senhor Deus, de cair na cilada de ouvir somente a minha voz, o meu pensamento, as minhas necessidades, o meu querer. Você pode orar assim essa noite, entregando ao Senhor a sua causa, o seu problema. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Entregue a sua vida a Ele, porque Ele é o único que tem poder. E se você está aqui essa noite e ao ouvir essa palavra você percebeu, se identificou, que de alguma maneira você está acampado em um território do inimigo, teu coração já está pendendo para isso, tua alma, você tem feito coisas, tem se envolvido e abandonado princípios e valores por conta de alguns acordos, de algumas alianças. O Senhor essa noite está trazendo um alerta para você e para mim, dizendo, olha, eu estou te dando uma oportunidade de você sair desse lugar. Não espere eu ter que incendiar a tua Ziclag. Não espere
eu ter que levar os teus bens mais preciosos para você entender que talvez você não está no lugar certo. Meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor, peça para o Senhor falar com você, te mostrar, porque isso é sério demais. Deus está falando conosco essa noite, Deus está nos alertando, Deus está nos exortando. Pai querido, nós entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Senhor, como nós olhamos e vemos Davi, um homem segundo o Teu coração, e esse homem que tinha promessas do Senhor, que falava e ouvia o Senhor, que tinha pessoas à sua volta que podiam lhe aconselhar, e ele caiu, Senhor. Nós sabemos que nós também estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a nos deixar levar pelos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, por conselhos que não vêm do Senhor. Mas essa noite, Pai, veio essa palavra para nós aqui. E nós queremos pedir a Tua misericórdia. Nós não queremos ter que ver a nossa cidade incendiada, os nossos bens sendo levados, para compreender que estamos no lugar errado, que estamos agindo de forma errada. Nos livra disso, Pai. Que a gente possa ter um coração humilde, disposto a voltar antes disso. Por isso que o Senhor revele a cada um de nós, se nós estamos fazendo algo assim, que a gente possa voltar, Senhor Deus. Voltar para o Teu caminho, voltar, Senhor Deus, para dentro do Teu propósito, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Livra-nos de tudo isso. Pai, eu oro por todos que aqui estão, que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada um. Traz cura sobre o enfermo, traz paz sobre o aflito, que o Senhor dê direção para aqueles que precisam de direção. Que o Senhor alimente a fé daqueles que se encontram fracos na fé. Pai, nós oramos nesse momento pela irmã Graça, que o Senhor tenha misericórdia dela, da sua saúde, da sua alma, da sua vida. Seja com ela e com todos que estão nos acompanhando pela live, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus servos, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a nossa família, entregamos a nossa semana, os irmãos que estão nos visitando, Pai, deixamos tudo aos Teus cuidados, Pai querido. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Irmãos, eu quero só um aviso importante. No próximo sábado nós teremos uma cantina aqui na nossa igreja, né? Nós vamos fazer um pastel, né? Após o culto, então já traga um dinheirinho, né? Para comer um pastel conosco, R$14, com direito a um copo de refri. Vai ter de carne e de pizza, tá bom? Então, próximo sábado, seja bem-vindo para participar da nossa cantina, né? Vai ter um pastel delicioso ali, né? Preparado pelos nossos diáconos, né? Então, próximo sábado, após o culto, né? Nossa cantina. Eu tinha mais um aviso para dar. Sim. O encontro para casais, dia 21, né? De junho. Se você não fez a sua inscrição, envia uma mensaginha para o irmão Jackson ou para a irmã Tati, né? Ele custa R$200 para passar o dia conosco lá, né? E vai ser um dia abençoado. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, palestra, né? Um dia cheio da presença de Deus, né? E vai ser uma bênção. Se você deseja participar, o irmão Jackson e a irmã Tati não puderem estar conosco hoje, pode me procurar, ou a diaconisa Ivna, aqui ao final do nosso culto, ou manda uma mensaginha, né? Os irmãos aqui da igreja podem mandar uma mensagem para o Jackson e para a Tati e faz sua inscrição lá com eles. Os irmãos que nos visitam podem chegar lá no Ministério Boas-Vindas, retirar o seu presente lá. Estenda a sua mão assim, né? Que vamos encerrar com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço.